E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje estou aqui para trazer a segunda parte de E se eu estivesse em Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer? Se puder deixar o like e se inscrever, agradeço muito. Mas vamos parar de enrolação e ir para o vídeo. Após descansarmos um pouco depois do almoço, vamos para fora e o Sr. Rokudaki começa a explicar o básico sobre a técnica de respiração total constante. A princípio tentamos fazê-la, até conseguimos por um tempo, pois treinamos muito o nosso físico e consequentemente os nossos pulmões, mas mesmo assim não conseguimos manter. Então, o Sr. Rokudaki fala que os nossos pulmões ainda estão muito fracos, e que precisamos expandi-los por meio de treinos físicos e meditação. Então começamos a utilizar o máximo de nossos pulmões durante o dia todo, e quando escurece começamos a meditar, com respirações profundas e calmas. Isso se durou durante todo o tempo em que eu estava na casa deles. Então no dia que eu ia embora, eu me despeço de todos eles e vou indo para casa ao entardecer, pois queria ver se me encontrava com o Oni para testar as minhas habilidades em combate. Então eu parto para minha casa. Obis. Eu já estava usando a técnica de respiração constante. Fim da observação. Durante o caminho, estava em alta velocidade, quando escuto gritos de socorro vindo de uma casa. Então eu rapidamente vou até a casa, e vejo um Oni de frente para uma família. O demônio fala: "Quem é você, moleque? Por acaso quer virar petisco também?" Eu falo: "Tenho uma ideia melhor, que tal eu decepar?" Então eu em alta velocidade falo: "Respiração do sol. Primeira forma melhorada, em boi sem tradução valsa da chama." Então eu em alta velocidade vou até o Oni e faço um corte nele que a princípio era para ser no pescoço, mas como o Oni desviou, acabou indo em seu ombro, que acabou fazendo um corte. Então o Oni fica surpreso, mas fala: "Maldito! Eu preciso devorar esse moleque", se referindo a um garotinho atrás de seu pai. Então ele continua: "Ele é um maré, vale por uns 100 humanos. Se eu conseguir devorá-lo, com certeza conseguirei entrar para os 12 Kizuki." Então ele joga umas agulhas, que pareciam estar envenenadas com um veneno letal. Nessa situação eu me via encurralado, pois não dava de defender tudo, e mesmo que sofresse apenas um arranhão poderia ser mortal graças ao veneno, e também não dava para esquivar, pois se tentasse as agulhas iriam atingir a família, e eu não conseguiria carregá-los todos em um tempo tão curto. Então foi aí que eu me lembro das palavras de meu pai: "Utilize os 5 sentidos, e tenha total consciência de seu corpo, até mesmo do menor dos vasos sanguíneos. Mantenha apenas o necessário dos movimentos e se feche para o resto. Você vai realizar os movimentos de maneira rápida e com naturalidade, como se estivesse piscando. Então o caminho iluminado irá se abrir, e quando sua mente ficar limpa, você será capaz de enxergar o mundo transparente." Essas palavras ecoavam pela minha cabeça. Então em um piscar de olhos, eu começo a ver os ossos, o sangue circulando, as artérias, os pulmões e as veias. Parecia que eu enxergava tudo e de maneira lenta. Então em simples movimentos eu balanço minha espada e defendo todas as agulhas, de forma quase que automática. Eu defendo todas as agulhas. Então em um movimento tão rápido que o Oni nem conseguia acompanhar, eu salto ficando de ponta cabeça para o demônio. E antes que ele pudesse reagir, eu falo: "Respiração do sol, nona forma Shaiou Tenshin, tradução pôr do sol." Assim eu faço um corte na horizontal, que corta a cabeça do Oni, como se fosse manteiga. A família me agradece por eu ter os salvos, e eu entrego a eles um incenso de glicínias, que eu tinha ganhado do Sr. Rokudaki, e digo que aquilo era como se fosse um repelente de demônios, e que era para sempre andar com aquilo. Eles até me oferecem eu passar a noite na casa deles, mas eu recuso, e digo que meus pais estavam me esperando. Assim eu me despeço deles e vou em direção à minha casa em uma velocidade um pouco reduzida, por estar exausto de ter usado um mundo transparente. Então depois de uma caminhada eu já avisto a minha casa. Então eu chego lá e sou recebido por meus pais e o Tanjiro, e meus pais disseram que ele se recusou a dormir antes que eu chegasse. Então eu entro, e o Tanjiro vai dormir. Então eu falo: "Mãe e pai, tenho uma coisa muito séria para dizer a vocês." Eles falam: "Ok, Oni, vamos a um lugar da casa onde nossos irmãos não poderiam escutar." Então a minha mãe pergunta: "O que foi, Oni? Aconteceu alguma coisa?" Eu acenso com a cabeça e digo:
Basicamente o motivo de eu ter demorado tanto é porque. Então eu paro um tempinho para dar um drama e continuo dizendo. Eu estava enfrentando um demônio. Minha mãe fala. Como assim, Oni? Você nunca foi de brincar com isso? Está falando sério? Eu falo, sim. Mãe, eles são mais conhecidos como Onis, e o verdadeiro motivo de eu ter ido à casa daqueles meus amigos foi para treinar. Minha mãe diz, mas se isso for verdade, como você conseguiu sobreviver a esse demônio? Eu falo, bom mãe, eu decapitei com minha katana, que é feita de um metal solar, e a fraqueza desses Onis é o sol. Então eu continuo. E antes que você pergunte como eu conseguir vencê-lo, bom, eu acho que o pai já sabe, mas a dança que nossa família pratica não é uma dança e sim uma técnica de espada, criada por um amigo de um antepassado nosso, que o ensinou sua técnica, e para esconder do rei dos demônios, começou a praticar como uma dança. Meu pai, que estava calado até agora, fala. Que nosso filho está dizendo uma verdade. Eu suspeitava que era uma técnica de espada e não uma dança. Minha mãe pergunta, desde quando você sabe disso, Ione? Eu falo, não lembro, mãe. E o motivo de eu estar contando isso a vocês é porque eu que me tornar um exterminador de demônios, junto com os meus amigos, e com isso eu posso ganhar um bom dinheiro também para ajudar. Mas o verdadeiro motivo é que o rei dos demônios está caçando nossa família, e se eu continuar fraco como estou, não conseguirei segurá-lo para vocês fugirem. Minha mãe continuou fazendo algumas perguntas, e eu respondi todas e disse que planejava me tornar um Demon Slayer quando tivesse uns 13, 14 anos. Então foi se passando um tempo, com praticamente a mesma rotina de treinar, e ajudar com as tarefas diárias e indo vender carvão. E nesse tempo eu ia até a casa dos garotos para treinar e eles vinham à minha casa também para treinar. Nesse tempo eles nunca conseguiam me derrotar, e às vezes, bem de vez em quando mesmo, quando estava indo caçar Onis para testar minhas habilidades, eu conseguia acessar o mundo transparente, mas eu ficava muito cansado mesmo. Isso se durou até quando eu completei meus 14 anos. Nesse tempo meu pai já havia morrido, não que me surpreendeu muito, já que já sabia que isso iria acontecer, mas mesmo assim fiquei triste, e também, o Tanjiro estava com 10 anos e a Nezuko com 9, e meus outros irmãos. Bom, ninguém liga, são tudo figurante. No dia em que completei 14 anos, obis, meus amigos já tinham 14 também. Fim da observação. O senhor Urokudaki nos falou que quando conseguimos cortar a rocha, poderíamos ir para a seleção final. Eu e os garotos e Makomo conseguimos cortar a rocha na primeira tentativa, pois já estávamos em um nível altíssimo. Então nos despedimos do Sr. Urokudaki, e vamos até a seleção final, obis. Eu já tinha avisado minha família. Depois de uma caminhada, chegamos até o local onde aquelas garotinhas explicam como seria o teste. Então eu e os meus amigos entramos na floresta e nós nos separamos para salvar o máximo de pessoas possíveis. Eu, em uma velocidade imensa, saio caçando todos os demônios daquela montanha, e os meus amigos fazem o mesmo, até que eu me encontro com aquele Oni das mãos. Então que eu parto para cima dele com uma velocidade imensa, e com apenas um simples movimento com a espada, eu corto a cabeça dele. Depois disso foi só eu e os garotos, fazendo um limpa na montanha. Nessa seleção ninguém morreu, graças a gente, que salvou todos os caçadores que ali estavam. Então se passou os 7 dias, e nós descemos a montanha, e as garotinhas ficam surpresas, e nos entregam um corvo Kasugai, e pedem para nós escolhermos os metais das nossas lâminas. Eu escolho um metal, e elas dizem que demoraria 15 dias até as nossas katanas ficarem prontas. Então vamos para casa, e durante esses dias, continuamos treinando nossas técnicas de espada, e nossas respirações. Obis. Tanto eu quanto qualquer um dos garotos já dominamos a técnica de respiração total constante, durante todo o tempo. Fim da observação. Então os dias se passaram e nossas espadas chegaram, e a cor de espada de cada um foi essa. Makomo. Sua espada ficou um azul bem claro, com umas flores pequenas nas lâminas. A do Gyuto Tomioka ficou um azul escuro, e a do Sabito ficou um azul um pouquinho mais claro, e a minha ficou preta com uma listra vermelha bem fina. O ferreiro ficou um pouco impressionado com a cor da minha espada.
Na hora já recebemos nossas missões, e seriam as mesmas, ou seja, iríamos juntos para a missão, e essa missão seria de investigar uma cidade em que estavam desaparecendo pessoas. A nossa missão era descobrir se era um Oni o responsável, e se fosse era para nós o exterminar. Eu me visto e aviso a minha mãe com o meu corvo em que eu iria para a minha primeira missão. Nos despedimos do Sr. Rokudaki, e seguimos viagem até a cidade, onde estava acontecendo os desaparecimentos. Com os nossos corvos, nós guiando pelo caminho. Depois de uma caminhada chegamos a tal cidade. Após chegarmos descobrimos que uma pessoa foi levada na noite passada, então vamos até um homem, que parecia estar muito abalado. Basicamente seu irmão mais novo foi levado na noite passada. Então decidimos interrogá-lo, ou começamos a perguntar como havia acontecido o sumiço de seu irmão. E ele responde que estava andando com seu irmão, mas a bolinha de brinquedo que estava com o garotinho caiu em um beco e o garoto foi pegar, e quando ele foi ver o beco seu irmão não estava mais lá, e o mesmo começa a chorar e dizer que é um inútil, mas nós o acalmamos então ele nos leva até o lugar, e eu detecto o rastro de um Oni pelo cheiro e pela presença. Então eu olho para os meus amigos e digo, é um deles, e eles assinam com a cabeça em confirmação. Bom pessoal, eu encerro o vídeo por aqui, peço desculpas se ficou curto, mas acho que está bom. Se tiverem gostado, inscreva e deixe o like. Até o outro dia, e comentem se querem que eu comece outra teoria e se sim qual.